que a Tua palavra está aberta, que o Senhor venha para inspirar essas páginas sagradas, que o Senhor venha, Pai Santo, iluminar a nossa mente e o nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, né? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 8 em diante, até o 11, né? Diz o seguinte, irmão, aqui na minha Bíblia, né? Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, pela qual você está passando, a sua pobreza, né? Embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, né? Então, esta passagem aqui, irmão, se refere à carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Esmirna. Paulo não, aliás, o apóstolo João, né? Escreveu à igreja de Esmirna, que existia na época do apóstolo João, né? A igreja de Esmirna, irmão, é a única igreja, aliás, são duas igrejas nas 7 cartas que não teve reprovação. A igreja de Esmirna e, se eu não me engano, a igreja de Filadélfia, né? Ou seja, foi uma igreja que foi o quê? Fiel a Deus, né? Teve elogios, né? Só teve elogios, né? Teve conselho, teve admoestações, mas não teve nenhuma reprovação. Aí a gente se pergunta, por que uma igreja, irmão, fiel? Por que um povo fiel, uma igreja fiel, passou por tantas tribulações, né? Por que uma igreja que, considerada fiel, né, como foi a igreja de Esmirna, teve que passar por tanta tribulação, né? Porque um crente fiel, uma pessoa fiel, passa por tribulação e por dificuldade, né? Nós vemos aqui, irmão, na igreja de Esmirna, pelo menos 6 ou 7 tribulação, dificuldade que a igreja passa, a igreja fiel, né? O verso 9 começa dizendo que Jesus, eu conheço a tua tribulação. Conheço a tua tribulação, ou seja, é uma igreja fiel, mas estava passando por uma tribulação, pela qual você está passando a sua pobreza, né? É uma igreja que é pobre de bens, o quê? Bens materiais, tá, irmão? Uma igreja que não tinha muitas condições financeiras, era rico da graça de Deus, mas financeiramente era uma igreja o quê? Uma igreja pobre, né? É uma igreja pobre financeiramente, embora você seja rico da graça de Deus, né? E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo antes o que? Sinagoga de Satanás. Ou seja, é uma igreja que está passando, porque sofrendo blasfêmias, né, irmão? Mentiras, por aqueles que se diziam que ser cristão, ser judeus. Na verdade não eram, era a sinagoga de Satanás, né? E a gente, irmão, estudando um pouco da história, a gente percebe que mentiras são essas, né? Uma das mentiras que a igreja de Esmirna sofria, irmão, que a igreja dos tempos de Bíblia sofriam, é que eles queriam o quê? Eles não adoravam o rei, que eles queriam derrubar o quê? O rei, né? Eles só adoravam a Deus, e o imperador não era o quê? Respeitado, não era adorado, não era respeitado, que é uma mentira, né, irmão? O cristão verdadeiro é o quem mais respeita as autoridades, o verdadeiro cristão. E a igreja de Esmirna, eles eram, irmão, constantemente, os falsos irmãos, né, os falsos judeus,
chegava para as autoridades dizendo que, olha, eles são infiéis, eles são contra o imperador, né? E assim a dificuldade dos irmãos de Esmirna, irmão, aumentava, né? Outra blasfêmia que eles faziam da igreja de Esmirna, eles são como carnívoros. Eles são carnívoros, né? Por causa da Santa Ceia. Por causa da Santa Ceia, né? Porque eles dizem que a gente prega que na Santa Ceia a gente bebe o sangue e o corpo de Cristo, né? Simbolicamente ali, né? Mas eles pegaram de forma literal e saía dizendo para todo mundo que a igreja de Esmirna, eles eram carnívoros, eles comiam carne e bebiam sangue, literalmente, né? E isso dificultava mais ainda com a igreja de Esmirna, a igreja fiel, né? De Esmirna, tá certo? Não tenha medo, tá certo? Das coisas que você vai sofrer. Ou seja, a igreja já estava passando por uma tribulação e o apóstolo dizendo aqui que você vai sofrer, né? Vai sofrer mais ainda, né? Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. E aqui o apóstolo fala de, olha, vocês estão sofrendo, vocês estão passando por tribulação, vão sofrer e vocês vão alguns de vocês vão ser presos, né? Para que vocês sejam postos à prova. Essa tribulação, essa prisão, é para que vocês sejam postos à prova. E passe por uma tribulação de 10 dias. Irmão, a igreja estava passando por tribulação, né? Prisão, e ainda ia passar por uma tribulação de 10 dias. E a gente sabe, irmão, né? Que na profecia, historicamente, essa tribulação de 10 dias são quantos? São 10 anos, né? São 10 anos. Então, simbolicamente, irmão, né, a igreja de Esmirna, na época do apóstolo João, passou por isso, e a igreja profética da época de Esmirna passou por tribulação também de 10 anos, né? 10 anos de tribulação, e muitos foram mortos. Né? Aqui diz, por isso que o verso diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Aí muitos se perguntam, irmão, por quê? Por que uma igreja fiel, por que um crente fiel passa por tanta tribulação? Né? E alguns irmãos, abandonam a fé por causa disso. Alguns abandonam a fé por causa disso. Infelizmente, né? Que esse não seja, irmão, o meu caso, nem o seu caso, né? Que a nossa perseverança, irmão, que a gente possa ser o quê? Perseverante. A Bíblia diz, olha, ser perseverante, né? E eu te darei a coroa da vida, né? O verso 11 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Então, irmão, é verídico, é fiel, que você sendo fiel, isso não quer dizer que você não vai passar por dificuldade. Você vai passar, né? Os apóstolos passaram, né? Jó passou, né? O próprio Jesus, irmão, passou mais dificuldade que todos nós juntos, né? Mais tribulações, né? Do que todos nós juntos, né? Por acaso nós somos melhores, né? Do que os nossos antepassados, os apóstolos? Mas eu pergunto uma coisa para você, irmão. O cristão sofre, o fiel sofre. E o ímpio? Né? O mundano, ele não sofre, não? Ele não sofre, não? Eu vou contar uma coisa para você, irmão. Viu? Eu não gosto muito de contar coisa ruim, né? Mas eu acho que aqui em Porto Velho, acho difícil alguém que foi mais roubado do que eu, tá? Nos últimos dois anos eu fui roubado quatro celulares e uma moto. De 2 anos. Né? Quinta-feira mesmo, eu vinha para o trabalho, ela me roubou de novo. Roubou meu celular, roubou minha bolsa, roubou meus cartões, né? Cartão de crédito, cartão de alimentação. Eu tô no mato sem cachorro, tá? Depois, no final do dia, eu vou fazer uma vaquinha para me ajudar aí. Mas é brincadeira, irmão, né? Irmão,
Mas eu digo uma coisa, mas o ímpio não é roubado também, não? O ímpio não é roubado? Não, o pecador ele não é roubado, não? Ele não morre? Eu conheço uma amiga nossa, que é a Adriana, inclusive ela ligou para mim pedindo para a gente pegar a cesta básica na casa dela. A gente vai hoje à tarde, uma pessoa que já estudou a Bíblia conosco e que está interessado, né, irmão, em estudar, continuar estudando a Bíblia, né, e ir para a igreja, né? Ela contando a história dela, é parecida comigo, irmão. E ela, além de ser roubada, levou até uma coronhada, né? Levou uma coronhada, ela não é adventista, não. Então, o cristão sofre, irmão, passa dificuldade, o ímpio também passa por dificuldade. Todos nós passamos, irmão, por problemas, somos tribulações, morte, prisão, mentira, né? Todos nós. Tá? O ímpio também sofre blasfêmia dos outros ímpios. Tá? Basta ver aí os políticos aí, né, irmão? Cada um inventando coisa para derrubar o outro, né? Quanto pior, o político é assim, quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor, para ele voltar ao poder. Mas, queridos irmãos e amigos, os ímpios também passam por dificuldade, irmão. Eles passam por doença, provações, assim como os justos. Só tem uma diferença, irmão. Tem uma diferença, né? Que vocês leram aqui o versículo, né? Vocês perceberam. Aqui diz, irmão, que o fiel, ele passa por todas essas dificuldades. Mas, aqui diz que Jesus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O ímpio não tem, irmão. O quê? Não vai receber a coroa da vida. Quem tem ouvido, verso 11, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmão, o ímpio, o pecador, ele não tem o Espírito Santo de Deus, irmão. E o homem sem o Espírito Santo, irmão, de Deus, é uma pessoa o quê? É pessoa vazia, irmão. Pessoa vazia. Irmão, você perca tudo, irmão. Perca tudo na sua vida, mas não perca, não saia da presença de Deus, né? Uma das orações de Davi, quando ele pelo pecado, né, de Betseda, ele disse, Senhor, não me retire o teu Santo Espírito. Irmão, um cristão, o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa vazia. Tá certo? O Espírito Santo, irmão, ele aquece o nosso coração, ele traz alegria, né? Ele dá o que? Significado à nossa vida. Então, que a gente perca tudo, irmão, se for o caso até a vida, né? Como está aqui escrito, que os cristãos de Esmirna perderam a vida, muitos perderam a vida, mas que a gente nunca perca, que o Espírito Santo de Deus jamais nos abandone, jamais deixe, né, de trabalhar no nosso coração e na nossa vida, né? E o verso 11 termina dizendo o seguinte, irmão, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Irmão, quem vai receber, irmão, as bênçãos finais é o fiel. O fiel vai sofrer, vai, né? Passar por tribulação, morte, prisão, ele passa. Mas o fiel, irmão, no final das contas, ele vai receber o quê? A coroa da vida eterna, né? O fiel, irmão, até lá, né? Até ele receber a coroa da vida eterna, ele vai ter o quê? A presença confortante do Espírito Santo de Deus trabalhando no seu coração. Amém? Irmão, que Deus abençoe cada um de nós nesta manhã e que essa certeza possa aquecer o nosso coração, né? Não desanime, irmão, né? Se você estiver passando por tribulação, não desanime, irmão. É difícil, irmão. Eu estou até com vergonha de falar isso lá no trabalho. Quando eu chego lá no trabalho, eu fico até vergonha de dizer, porque mas de novo, né? Porque as pessoas julgam. As pessoas julgam você, sabe? Não, você está fazendo alguma coisa errada. Não, aquele pessoal está passando tudo isso porque ele está fazendo alguma coisa errada, né? E a gente sabe que a gente não é santo mesmo, né? A gente é pecador, como, né? Mas a gente passa a refletir. Quando a gente está passando dificuldade, a gente passa a refletir mais, né? Que a gente não sofra fazendo coisa errada,
né? Que a gente não sofra fazendo coisa errada. Se a gente vier a sofrer, irmão, seja fazendo bem, fazendo a vontade de Deus, como é o caso do apóstolo Paulo, né? Acho que ninguém sofreu mal, assim, dos nascidos de carne, né, de mulher, ninguém sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Eu acho que não, né? Mas o apóstolo Paulo foi o quê? Foi fiel, irmão. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que o Espírito Santo de Deus, irmão, ele possa estar no nosso coração, né? E nós vamos ficar em pé, irmão, e cantar o hino que a gente cantou no começo, ser fiel, né? Ser fiel, né? Que nós possamos permanecer fiel, irmão. Aconteça o que acontecer, o amor de Deus, ele jamais nos abandona, né? O apóstolo Paulo diz que nem tribulação, nem morte, né, nem anjo, né, irmão? Nada, né? Nada nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo, irmão, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá bom? Ser fiel é o hino que a gente cantou no começo. Tu és fiel, Senhor, né? Que Deus nos abençoe e que a gente possa permanecer alicerçado na graça de Deus. Amém. Amém, Senhor. Oremos, irmão. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nosso muito obrigado, porque a Tua graça, a Tua palavra, Pai querido, tem nos sustentado, Pai Santo, até o dia de hoje. Sabemos, Pai Santo, que neste mundo nós passamos por tribulações, né? O próprio Senhor Jesus falou que neste mundo passasse por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Que o Teu Santo Espírito, Pai Santo, possa estar constantemente trabalhando no nosso coração, nos ajudando a ser fiel em todas as coisas e a todo momento. Abençoa esta igreja, coloca a Tua palavra, os Teus mandamentos nas tábuas de carne do nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão, não vou apertar a mão de vocês não, vou ter que sair, tá? Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A igreja